Olá, alunos e alunas. Nós vamos hoje tratar de cor. Cor, então, é o resultado da interação da luz com os materiais. Vamos ver como é que essa interação resulta em cor. Então, a primeira coisa, o que acontece, a gente tinha na última aula terminado dizendo o que acontece quando a luz interage com o átomo isolado. E quando a luz interage com uma molécula, o que acontece? Então, como exemplo, eu estou trabalhando aqui com uma enona. Enona é isso, uma cetona alfa-beta insaturada. Então, o que nós temos na enona? Ligações duplas, são ligações sigma e ligações pi. E também tem aqui no átomo de oxigênio pares de elétrons não ligados, que são elétrons N. Então, tem elétron N e elétron π. Os elétrons sigma a gente não representa nesse esquema. Por quê? Porque na região do ultravioleta, a energia é suficiente apenas para promover elétrons não ligantes ou elétrons π. Eles são promovidos de onde para onde? Então, primeiro vamos analisar aqui, que senão eu vou falar e vocês não vão entender. Pronto. O que está representado aqui é o estado fundamental da enona. 2 elétrons numa ligação π, 2 elétrons noutra ligação π, 2 elétrons não ligantes. Então, nós estamos representando o estado fundamental daquela cetona alfa-beta insaturada. Então, o que acontece agora quando a luz interage? A gente está interagindo, então, a luz a gente muitas vezes representa como Hni, com aquela cetona insaturada. O que vai acontecer? Duas possibilidades. Ou é promovido este elétron N, ou é promovido o elétron π do orbital mais energético que houver na molécula. Então, nós temos dois grupos de orbitais moleculares. O que estão representados aqui agora são orbitais moleculares. Então, isso aqui são orbitais moleculares da enona. Nós temos orbitais menos energéticos, a energia está aumentando assim. Então, aqui é a energia aumentando. Então, nós temos orbitais menos energéticos e orbitais mais energéticos. Esses orbitais são os orbitais ligantes. Ligantes são os orbitais que contêm elétrons. Então, nós temos 1, 2, 3 orbitais contendo elétrons, sendo que 2 são ligantes e 1 é não ligante. Muito bem. Então, nós vamos promover os elétrons do orbital. Aqui nós vamos promover o elétron de um orbital ligante. Olha, foi promovido um elétron daqui para um orbital antiligante, certo? Então, está promovido de um orbital ligante para um orbital antiligante. E eu cometi um erro nesse desenho. Problema de desenho só. Ó, no orbital ligante, os spins dos elétrons são contrários. Quando a gente promove, o spin do elétron tem que continuar contrário. Eu não posso promover o elétron invertendo o spin. Então, o spin tem que continuar contrário. Nunca na absorção de luz, quando o elétron é promovido, há inversão de spin. Então, quando a gente promove o elétron do orbital π ligante para o orbital π antiligante, a gente tem que promover sem inverter o spin. Então, esse orbital aqui era o orbital antiligante e ele passa a ter agora um elétron. Então, esta representação aqui é uma representação de estado excitado. E essa aqui é uma representação de estado fundamental. Essa que a gente tinha olhado primeiro, onde os elétrons estão nos orbitais ligantes ou não ligantes. Qual que é a outra possibilidade? A outra possibilidade é que seja promovido de um orbital N para um orbital π. Estrela significa excitado. Então, nós temos orbital π estrela e orbital N. Vai ser uma transição N, π estrela. Reparem que a diferença de energia aqui, ó, o ΔE, é menor para a transição N, π estrela e maior para a transição π, π estrela. Então, existem 2 fótons possíveis de serem absorvidos.
Um para a transição π estrela, o lambda máxima é 218 e o epsilon é 11.000. E o outro para a transição nπ estrela, o lambda máxima é 320, o epsilon é 100. Epsilon está relacionada com essa expressão. Essa expressão é a expressão que relaciona a estrutura da molécula com a absorbância da molécula. A absorbância é a intensidade de energia que a molécula tem naquele ponto. Então, a absorbância é igual a epsilon vezes B vezes C. O que é epsilon? Coeficiente de absortividade molar. O coeficiente de absortividade molar reflete a facilidade da transição. Quanto mais fácil for a transição, melhor ou maior o epsilon. Então, reparem que a transição π estrela é muito mais favorecida do que a transição nπ estrela. Por quê? Porque a geometria dos orbitais π é mais semelhante do que a geometria dos orbitais n com o orbital π estrela. Portanto, a geometria favorece a transição π estrela e não favorece tanto a transição nπ estrela. Essa transição, em princípio, seria uma transição proibida pelas regras de seleção da mecânica quântica. Mas, portanto, as condições de contorno matemáticas que fazem com que nós possamos resolver o modelo diriam que essa transição não aconteceria. Entretanto, na prática ela acontece, porque a gente registra o espectro de absorção e tem uma banda pouco intensa, em 320 nanômetros. Mas reparem que a diferença é de 11.000 para 100. Então, quando o epsilon é menor do que 1.000, empiricamente a gente diz que a banda é proibida. As bandas nπ e estrela são bandas de transição proibida. B é o caminho óptico, ou seja, é a largura da cela que a luz está atravessando, normalmente em centímetros, normalmente 1 centímetro, e C é a concentração da solução em mol por litro. Então, se eu tiver uma solução que absorve na região do visível ou na região do ultravioleta, eu posso determinar a concentração da solução medindo a absorbância. Isso é o que fazem os colorímetros. Isso também é o que acontece em vários testes de laboratórios de análises clínicas que usam substâncias que absorvem na região do ultravioleta ou na região do visível como marcadores para determinar as concentrações que querem determinar, seja lá do que for que esteja sendo determinado. Então, são procedimentos que dão origem a espécies que absorvem na região do visível ou do ultravioleta, porque as absorções são específicas para cada espécie. Por isso que serve para análise clínica, por isso que serve para outros tipos de análise. Então, são compostos que, ao interagir com a luz, interagem especificamente e são métodos, dão origem, portanto, a métodos analíticos. E a cores também, se for na região do visível. Portanto, colorímetros que existem ou podem ser improvisados em alguns colégios usam deste princípio, da relação entre a intensidade de cor e a concentração do ponto que absorve na molécula, que é chamado de cromóforo. A carbonila e a dupla ligação são cromóforos. Aqui mostra o resultado de um cálculo. Esse cálculo tem esse nome. Então, hoje em dia, usando os modelos da mecânica quântica e computadores mais potentes, as equações podem ser resolvidas e dão origem a esse tipo de figura. Então, está exatamente mostrando aqui uma dupla ligação, os orbitais ligantes, e, aliás, um orbital π ligante, é esse, né? E reparem que aqui as cores diferentes simplesmente são para indicar a carga da função de onda. Então, carga positiva e carga negativa, isso é atribuído conforme você define.
E aqui, quando o fóton é absorvido, a gente tem agora um orbital antiligante. Repara que no orbital antiligante a gente tem essa região, que é a região, digamos, de carga positiva. Para a gente ir da região de carga positiva de novo para a região de carga positiva, a gente passa pelo zero. E esse zero está entre os núcleos de carbono que estão ligados. Portanto, tem uma região onde não há possibilidade de existir elétrons entre os núcleos de carbono. Por isso, é um orbital antiligante. Existe uma região que a gente chama de nó, que representa a ausência de elétrons. E essa absorção é de um fóton de 170 nanômetros. Portanto, precisa de uma razoável energia para essa transição π estrela de uma dupla isolada. Conforme as duplas vão sendo conjugadas, então o delta de energia para a transição π estrela vai diminuindo, porque nós vamos ver logo na sequência. Aqui eu estou mostrando uma série de espectros de absorção para alguns compostos orgânicos. O beta-caroteno, reparem que ele absorve no visível. Beta-caroteno é a substância que atribui à cenoura a cor laranja. A absorção no visível está na região de 350 a 650. Reparem que um dos máximos de absorção aqui em 450 tem mais de um pico, estão vendo? Essa região de 250 a 350 é a absorção no ultravioleta. Então, reparem que a cafeína, que absorve no ultravioleta, é um composto incolor. Este outro composto, que é o ácido acetil salicílico, também é um composto incolor. Ácido acetil salicílico é aspirina, é branco. Não absorve na região do visível. E a acetona, que também é incolor, também não absorve na região do visível. Então, o que eu queria que vocês comparassem nesses espectros é que a única substância colorida é aquela substância que absorve no visível. Estou repetindo aquela expressão que é a lei de Lambert-Beer, que relaciona a absorbância com epsilon, que é o coeficiente de absortividade molar, com B, que é o caminho óptico, e com C, que é a velocidade da luz no vácuo. Aqui é exatamente o resultado, então, da interação da luz com cromóforos. Cromóforos é aquele ponto da molécula que absorve a luz. E aqui está mostrando exatamente um orbital ligante, π, com 2 elétrons. E aí o que acontece? A hora que a luz interage com essa substância, a transição vai ser para o orbital antiligante. Quando a gente, em vez de ter uma ligação π só, a gente tem, por exemplo, 2 ligações π, o que acontece? Em vez de haver a interação de 2 orbitais π formando um orbital ligante e um orbital antiligante, reparem que aqui no orbital antiligante é aquilo que eu disse para vocês. Esse lobo da função de onda tem a mesma carga, portanto, para eu ir de um ponto com carga para o outro, eu passo por uma região de zero entre os núcleos. E aqui a carga está acima e abaixo dos núcleos que estão aqui e aqui. Não existe região de zero entre os núcleos. Esse é o orbital ligante, essa é a representação do orbital antiligante. Aqui são 4 orbitais. São 4 orbitais, por quê? Porque eu tenho um orbital P aqui, outro orbital P aqui, outro orbital P aqui, outro orbital P aqui. Então, o que foi proposto por Hickel, essa é a proposição de Hickel para a gente pensar na distribuição de energia dos orbitais moleculares, a gente considera apenas os orbitais P das ligações duplas conjugadas. Então, 4 orbitais em fase, 2 em fase, depois 2 em antifase com esses 2 primeiros, sendo que os 2 últimos estão em antifase com os 2 primeiros. Depois, a gente vai alternando as fases, branco, com branco, com branco, depois com branco, e agora alterna totalmente, porque
qual é a proposição feita por Ricker? Qual é o modelo que ele admite? Ele admite que quanto mais nós houver, mais energético é o orbital. Então, reparem que aqui não tem nó, aqui tem um nó para ir de uma região de mesma carga para outra. Aqui eu já tenho 2 nós, tenho um nó aqui e outro nó aqui. E aqui eu tenho 3 nós, um aqui, outro aqui e outro aqui. E aqui eu tenho 2 nós, né? Eu desenhei, mas não pegou. Pronto. Certo? Então, eu vou de 0 nós para 1 nó, para 2 nós, para 3 nós. O mais energético tem 3 nós. Quando eu distribuo os elétrons, a gente vai distribuir os elétrons sempre de orbitais ligantes para orbitais antiligantes. Então, os orbitais ligantes são os que estão preenchidos por elétrons. Quando a luz interage com o material, o que vai acontecer? Vai ser promovido um elétron desse orbital ligante por orbital antiligante de menor energia, tá? Aqui o elétron promovido, certo? Sem inverter o spin. Então, vai do orbital ligante de maior energia para o orbital antiligante de menor energia. Esse L é de lower, menor energia. Então, é lower unoccupied molecular orbital. Não ocupado, unoccupied. E aqui é highest. Então, é o orbital ocupado, esse O é de occupied, highest occupied molecular orbital. Então, vai do orbital ocupado de maior energia para o desocupado de menor energia. Essa é a transição que a luz causa. Então, esse delta aqui é menor do que esse delta aqui. Como esse delta é menor e a relação é EHC sobre lambda, quanto menor a energia, maior o lambda, mais para o visível vai a absorção. Portanto, quanto mais duplas conjugadas, mais para o visível vai a absorção. O beta-caroteno tem uma grande quantidade de duplas conjugadas. Por isso, ele absorve no visível, enquanto, por exemplo, a acetona, que tem só uma dupla, ou a cafeína absorvem na região do ultravioleta. Esse delta é maior do que o delta onde há duplas conjugadas em grande número, porque envolve maior número de orbitais P. Ops. Então, o que a gente vê, então, como sendo cor, é a absorção na região do visível, onde, se uma cor é absorvida, por exemplo, o azul, o que nós enxergamos é o que for refletido. A gente não enxerga a cor absorvida, a gente enxerga o complemento da cor absorvida. Portanto, por exemplo, se o azul é absorvido, a gente enxerga o que é refletido, que é o verde e o vermelho. Portanto, por exemplo, aqui no caso, se o azul é absorvido, a gente enxerga o limão amarelo. Quando todas as cores são absorvidas, nós enxergamos preto. Quando todas as cores são refletidas, nós enxergamos a ausência de cor, é a luz branca. Aqui é exatamente esse exemplo, aqui é o espectro no visível, aqui está branco, todas as cores refletidas. E quando as cores são absorvidas, onde é branco eu vejo preto, porque todas as cores foram absorvidas, e aqui eu estou enxergando sempre o complemento da cor absorvida. Então, sempre se enxerga o que é refletido. O que for absorvido não se enxerga. Reparem que a malveína, que a gente discutiu na aula passada, tem um conjunto grande de duplas ligações conjugadas. Todas essas duplas são conjugadas. Aqui eu tenho um nitrogênio positivo. Se o nitrogênio está positivo, é um orbital vazio, portanto, participa da conjugação. Então, esse sistema é inteiramente conjugado, absorve no visível. E aqui, a mesma coisa. Reparem que aquilo que são os corantes de hoje em dia muito comerciais, que são os corantes que têm o grupo azo, eles têm um sistema conjugado estendido, e reparem que esses corantes,
Isso aqui a gente fotografou lá no meu laboratório. Tem vermelho 40. E o vermelho 40 é um dos corantes ASO que são usados na indústria alimentícia. Nós fotografamos um rótulo, tá? E tá aqui o vermelho 40. É essa estrutura, é um corante ASO. O corante ASO tem essa dupla. E o amarelo 6 é um corante ASO também. Hoje em dia são conhecidos mais de 8.000 corantes, usados principalmente na indústria alimentícia e na indústria de vestuário. Com isso, embora meio rapidamente, eu acho que deu para vocês entenderem quais são os princípios fundamentais que atribuem cor aos objetos, às substâncias. Porque os objetos são coloridos porque existem substâncias nesses objetos que contêm um grupo cromóforo que absorve algum comprimento de onda na região do visível. E, portanto, a luz refletida tem a ausência da cor que foi absorvida e, portanto, nós enxergamos o complemento da cor absorvida. Portanto, quando é absorvido vermelho, nós não enxergamos vermelho, nós enxergamos o complemento do vermelho, o verde. Essa é a ideia. Com isso, espero que agora vocês possam aprofundar o estudo com essas informações, que são informações de partida, e é necessário ler um pouco para poder ter desenvoltura, para propor uma sequência didática que seja interdisciplinar com esse assunto. Esse assunto é um assunto interessante, como eu disse, porque permite correlações tanto com as aulas de física, por exemplo, modelos atômicos, como entender melhor ligações químicas, como também, por exemplo, entender como os processos que dão origem às análises clínicas, os processos utilizados nas análises clínicas e, por exemplo, correlações com aulas de artes ou visitas a museus e assim por diante.